Você sabia que o estudo de viabilidade é a parte mais importante de uma incorporação imobiliária? É aqui que você vai saber se o seu projeto vai te dar lucro ou vai te levar a prejuízos. Meu nome é Guilherme Sá, eu sou engenheiro civil e incorporador imobiliário e atuo nesse mercado há mais de 10 anos. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como executar um bom estudo de viabilidade, com exemplos práticos e reais que a gente utiliza, desde a compra de um bom lote até o cálculo do lucro final. E se você quer ter segurança antes de começar a sua próxima obra, fica comigo até o final desse vídeo. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que quem não faz viabilidade não faz incorporação, faz uma aposta. E por quê? A maioria dos incorporadores hoje quebram ou não tem sucesso nos seus empreendimentos porque não fazem um bom estudo de viabilidade. É aqui, durante o estudo, que você vai responder algumas perguntinhas que eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Como, por exemplo, esse lote vai valer a pena? O que nós vamos construir nesse terreno? Vai ser um apartamento? Vai ser um galpão? O que vai ser? E outra, será que a margem que a gente está ganhando aqui está interessante? Porque também não é necessariamente que você tem uma margem de ganho que a viabilidade é boa. Porque obra envolve todo um porém, além de só ganhar o dinheiro. Existe questão de garantias, que a gente vai falar um pouquinho depois, outras coisas. Então, hoje, no mercado, existe um padrão de margem que a gente considera boa para o negócio ser viável. Então, vamos começar. Presta atenção, anota com calma, pega um papel e uma caneta aí, grifa, leva isso com você, porque isso aqui é um conteúdo grátis que muita gente vende na internet, tá? Passo número 1, escolha de um bom lote. Cara, vamos lá. A gente está falando do início da sua incorporação, a compra de um bom lote. Se você errar aqui, acabou. Você errou, você pode inviabilizar um bom negócio pela má escolha de um lote. Então, qual que hoje são, eu anotei para vocês aqui, as diretrizes para analisar um bom lote. Primeiro delas, localização. Para mim, é a principal. Lote bem localizado, cria-se bons produtos de incorporação para vender depois. Pensa comigo, você está querendo fazer um puta empreendimento, um apartamento de mais de 1 milhão, vender para alto padrão, vai colocar um piso caro, e você comprou um lote numa região mais pobre, digamos assim. Não vai vender. Você vai gastar seu dinheiro ali e vai ficar com o apartamento parado. Então a localização é muito importante. Outra coisa, a gente tem que analisar, principalmente com a ajuda de um arquiteto, o potencial desse lote. Então, por quê? Quando você compra um lote, ele tem uma metragem, 300 metros, 400 metros quadrados, 1.000 metros. Só que você vai tirar um documento na prefeitura, que a gente chama de informação básica, e é dela que você vai saber o seu potencial construtivo, quais que são as diretrizes para construir naquele lugar. Então pode ser que muitas vezes o lote é bom, a localização é boa, mas ali ele tem algum impeditivo de altura, algum impeditivo de cota habitacional, ou seja, ali você só pode fazer 8 unidades habitacionais, 6, então também não adianta. Então por isso que a localização é importante, mas também a consultar as diretrizes é muito importante. E cara, não se desespera. Eu sei que se você não é do mercado, se você não está entendendo nada, contrata. Você pode, como a gente já disse aqui, você é um incorporador. Você não precisa exatamente saber de tudo, mas você precisa saber quem procurar para te ajudar. Então nesse momento aqui, conversa com o arquiteto, ele vai te ajudar, ele sabe isso de cabeça, como é que aprova um projeto, quais são as diretrizes, não tem problema. Porém, faça com bons profissionais, porque também para não te levar a fazer bobeiras. Outro ponto, demanda. É aqui também que a gente vai analisar, como eu acabei de falar. Não adianta você comprar um lote para fazer um alto padrão numa região ruim, ou vice-versa, você vai fazer um prédio na zona sul com um apartamento de preço baixo, então você não vai vender. Então é aqui que essas 3 pontos, se a gente fosse listar aqui, seria, primeiro, localização, depois o zoneamento, para você entender o que você pode fazer, e terceiro, demanda. Próxima etapa, como é que a gente vai definir o produto agora? Agora que você já tem o lote, tá? A gente vai fazer o estudo agora de demanda. Então vamos para um exemplo prático que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Vai aparecer um lote aqui, o João quer me vender um lote na Zona Sul, aqui em Belo Horizonte, onde a gente está. Um lote desse vai valer na casa de 1 milhão, 2 milhões. Então ali, a gente sabe que o produto para aquela região é um produto de alto padrão, porque é o que a região pede. Então nesse caso, se você tem esse lote, ele tem 1.000 metros quadrados. Aí você vai pegar, vai baixar a informação básica dele, e lá vai estar escrito que o seu coeficiente de aproveitamento é 2.0. Ou seja,
você pode construir até 2 vezes o valor da metragem quadrada do seu terreno. Um terreno de 1.000 metros, você vai poder construir 2.000 metros. Então aqui a gente está falando de 2.000 metros. Se a gente for pegar um apartamento de alto padrão hoje, a gente tem que trabalhar aí, em média, apartamento de 200 metros quadrados. Um exemplo. Vamos trabalhar com 100 metros para facilitar a conta aqui. Então se você tem 2.000 metros e seu apartamento ele tem 100 metros quadrados, você pode construir aqui 20 apartamentos. Então agora que você já tem essa informação básica, você já tem mais ou menos qual que vai ser o seu business ali. Um prédio de alto padrão, 20 apartamentos, 100 metros quadrados, e aí você vai definir dentro dessa planta com o seu arquiteto quantos quartos, você vai ter suíte, se não vai, você vai ter closet, se não vai, quantas vagas vai precisar. E tudo isso, igual eu te falei, você não precisa ter o conhecimento. Mas, como é que você faz? Procura imobiliários na região, troca ideia com 3, 4 corretores ali e pergunta, ô, fulaninho, tô querendo fazer um apartamento aqui de 100 metros, o que você acha? O que é mais vendável? O que tem mais liquidez aqui na região? Ah, e o que é liquidez? Venda. O que vende mais rápido? Porque o interessante é montar um negócio para você vender, não é você ficar lá parado, né? Então, o que tem mais liquidez? Aí o corretor vai te falar, ah, aqui Guilherme, você vai ter que fazer um apartamento de 4 quartos, 2 suítes, o apartamento tem que ter 3 vagas. Fechou, irmão. Seu projeto tá pronto. 20 apartamentos, 4 quartos, 2 suítes, 2 vagas, 20 apartamentos, um prédio provavelmente de 10 andares, porque a gente está falando de 2 apartamentos por andar, um com vista para frente e um para o fundo. Pronto, seu escopo aqui está definido. Agora vamos lá, próximo passo importante, VGV. Ah, e o que é VGV, Guilherme? Pelo amor de Deus, eu vejo o pessoal falando. VGV é uma sigla que a gente usa hoje no mercado para Valor Geral de Vendas. Basicamente, seu faturamento. Então, a gente tem agora o escopo do prédio, a gente já sabe quantos apartamentos. Então, a gente já consegue dimensionar qual que vai ser o nosso VGV final. Então, vamos de novo. Esse mesmo corretor que te auxiliou a montar o empreendimento, você vai perguntar para ele, fulano, hoje um apartamento desse padrão, por quanto que ele vende no mercado? Qual que é o preço realista hoje de venda para fechar negócio? Ele vai virar para você e vai falar, ó, Guilherme, hoje aqui esse apartamento vale 450 mil, que seja. Então, beleza. Então, você sabe qual que é o preço por apartamento. Então, você vai fazer uma conta simples. Se são 20 apartamentos, cada um custa em média 450 mil, você tem aqui 9 milhões de VGV, de faturamento. E, pessoal, a gente fala em média aqui porque existem apartamentos dentro do mesmo empreendimento diferentes. Existem apartamentos com cobertura, com área privativa, apartamento tipo, mas enfim, só para em base de teoria para a gente calcular. Então você tem 9 milhões de VGV para esse empreendimento. Beleza, falamos de VGV, só que VGV não é lucro. O seu VGV é o seu faturamento. A gente brinca muito que faturamento não é lucro. Do seu faturamento agora, para você saber quanto que você vai lucrar com esse empreendimento, a gente tem que descontar impostos, taxas de corretagem, custos extras. E hoje, o que a gente precisa descontar desse VGV para a gente ter, de verdade, saber qual que é o lucro? Primeiro, imposto. Cara, todo mundo acha que nessa parte não existe, mas, cara, tem que pagar imposto, não tem como fugir. Então, hoje, qual que é o imposto que a gente trabalha dentro da construção civil? Se você está fazendo uma obra no seu PJ, com RI, com tudo certinho, o imposto hoje é 5,93% do seu faturamento, dentro do lucro presumido, que é a tributação hoje para a construtora, dentro do lucro presumido. Porém, aqui vai uma dica, e cara, anota isso aqui que isso é importante, eu vejo pouca gente falar. Se você está fazendo um empreendimento e você já fez o RI, que é o Registro de Incorporação, existe hoje uma jogada, digamos assim, que é fazer o patrimônio de afetação, que essa obra ela fica afetada de qualquer outro empreendimento que essa construtora tenha. Então essa obra ela está blindada. E junto com isso você pode fazer uma RET, que é uma forma de tributação especial para quem faz o patrimônio de afetação, que o seu imposto sai de 5,93% para só 4%. Ah, Guilherme, 2% é pouco, 1,93% é pouco. É, cara, é pouco de R$10, mas em cima de 9 milhões de VGV, quanto que não dá isso? Vou pedir pro meu editor colocar na tela aqui, porque agora de cabeça eu não vou saber fazer. Mas vamos lá. Outra coisa que a gente desconta aqui, e muita gente erra na hora de colocar isso na viabilidade. Custo de taxa de corretagem. Hoje um parceiro nosso fundamental são os corretores. Ele te ajudou lá no começo na escolha do lote, te ajudou na hora de fazer o VGV, então agora ele vai te ajudar a vender também. Até porque o seu tempo tá ali para você pensar o negócio, para você direcionar sua obra, né, caso você também faça. Então o corretor ele vai ser o cara que vai ficar ali por conta de vender. E hoje no mercado a gente trabalha com a porcentagem entre 5% a 6% de comissão para o corretor.
E essa taxa de corretagem, ela é paga em cima do valor de venda do apartamento. Então, se você vender um apartamento de 500 mil, por exemplo, você vai pagar aí 5% pro corretor, 25 mil é do corretor. Então, assim, imagina se você não colocou isso no seu estudo de viabilidade. E aí você tem 20 apartamentos. Olha o dinheirão que você deixou de contabilizar na sua obra. E assim, fica tranquilo, porque tudo isso aqui, eu tô te falando, então a gente pensa isso antes de fazer. Então a gente já monta o business, já monta o seu empreendimento pensado nisso, óbvio. A gente já sabe, a gente já consegue estimar, como a gente sabe por quanto que a gente vai vender, a gente consegue estimar quanto que vai ser de imposto, quanto que vai ser de corretor. Gente, agora aqui, eu vejo muita gente cobrando isso que eu tô te falando aqui agora. E eu tô te passando isso aqui de graça no YouTube. Então, pô, me ajuda aí também, se inscreve no canal, deixa a sua curtida, ativa o sininho e também deixa um comentário aqui se esse conteúdo está te ajudando, se tá sendo válido. E agora vamos para a parte principal do vídeo. Como achar o seu lucro do seu empreendimento. Depois a gente vai pegar o VGV, a gente está falando aqui nesse exemplo aqui de 9 milhões, tá? Então a gente vai descontar a taxa de corretagem, os 5% disso daí, vai ser 450 mil do seu empreendimento, vai ser destinado à taxa de corretagem. Impostos, vamos colocar aí os 5,93% sem a RET, vai dar em torno aí de 540 mil reais de imposto. Eu sei, é foda, né? Você vai pagar uma DARF de 540 mil pro governo. Paciência. Paciência, sabe por quê? Se você tá pagando, uma coisa que eu levo pra minha vida, cortando aqui o vídeo. Se você tá pagando mais imposto, quer dizer que você tá ganhando mais. Então fica feliz, cara, de pagar os impostos, tá? Outra coisa que o pessoal não coloca, despesa administrativa da sua empresa, do seu escritório, da sua obra. Você tem despesa com marketing. Por quê? Você vai pagar aí um pessoal para fazer uns vídeos da sua obra, para fazer um patrocinado, enfim, que seja. Então vamos pôr mais uns 300 mil para fazer um videozinho legal, para fazer um material desse prédio. Outro custo que a gente tem que colocar, o custo de execução da obra, que a gente não falou dele aqui até agora. Então, menos o custo da obra, que aqui a gente chegou num custo aqui de 5,8 milhões. Tá? Ah, Guilherme, como é que você chegou nesse custo? Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer um orçamento de obra, tá? Vai lá e vê. Então, vamos lá. A gente subtraindo tudo isso aqui, a gente tem dos 9 milhões de VGV, menos todos esses custos, a gente chegou aqui em 3 milhões de lucro. Por quê? Aqui você já tirou tudo do seu faturamento. Todos os impostos, todos os corretores, o custo da obra. Então, cara, aqui que tá o seu lucro. Você vai lucrar com esse empreendimento 3,2 milhões de reais. E aí a gente tá falando agora de margem. Como é que a gente usa, eu falei que a margem, ela, nem porque a margem é... Existe margem, que a margem é boa. Então hoje a gente, nesse exemplo aqui, a gente tem 35% de margem líquida do negócio, que é o que a gente chama hoje de ROI, que é o retorno sobre o investimento, uma sigla em inglês. E como é que a gente sabe hoje se a margem tá boa ou não? Cara, hoje no mercado, a gente, para ser uma margem saudável, pra você trabalhar em segurança com o seu empreendimento, a gente tem uma métricazinha que gira em torno de 25% a 35%. Menos de 25%, o negócio já fica um pouco mais inseguro, porque todo mundo que mexe com obra já reclama com a gente de atraso, de pessoal não vai trabalhar, enfim. Obra depende de vários fatores que não são tão fáceis de prever. Tempo, mão de obra, a gente ainda no Brasil é um serviço muito artesanal, então depende do pedreiro ir lá, assentar um tijolo. Eu sei que já existem formas hoje mais avançadas de fazer, mas basicamente é isso. Então assim, a gente não consegue prever. Então se você trabalha com uma margem muito pequena ali, se der um pepino na sua obra, qualquer coisinha que fugir do seu orçamento, o que é comum, você vai trabalhar de graça. E aí toda dor de cabeça de criar um empreendimento, de abrir uma SPE, de fazer isso, não vai valer a pena no final das contas. Então, percebeu quão é importante fazer um bom estudo de viabilidade antes de começar? Agora comenta aqui pra mim, você faz estudo de viabilidade nas suas obras ou você vai fazendo tocando obra? E vamos lá, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.